MEI precisa declarar imposto de renda na pessoa física? Esse é um vídeo tutorial passo a passo completo para você descobrir se precisa declarar imposto de renda e também para fazer isso diretamente lá no programa. Olá pessoal, eu sou a Ana, sou contadora e nesse vídeo eu vou te ajudar a esclarecer essa dúvida e ainda por cima já se livrar dessa obrigação. Vamos? Lembrando que se você precisa de ajuda com a sua declaração, é só clicar aqui no link e falar comigo que vai ser uma honra ajudar você. Bom, vamos lá. Primeira coisa, simplesmente pelo fato de ser MEI, não é obrigado a declarar imposto de renda. Então, não é porque você é MEI que já vem junto essa obrigação de declarar imposto de renda. O MEI, assim como qualquer outra pessoa, gente, ela só tem que declarar imposto de renda se a renda dela estiver dentro da obrigatoriedade ou se ela se encaixar em qualquer um dos critérios. Então, primeiro ponto que você tem que se atentar. O simples fato de ser MEI não te obriga a declarar imposto de renda. Isso depende da sua renda. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, a primeira coisa que você vai ter que fazer, dos passos que você vai ter que seguir para descobrir se você tem que declarar imposto de renda, esse é o primeiro passo. Você vai apurar tudo que você recebeu no ano passado, em 2024, como MEI. O que é tudo que você recebeu? É literalmente tudo, é todo o seu faturamento. Como que você vai descobrir isso? Se você não tem nenhum controle, você vai puxar todos os depósitos que você recebeu, Pix, dinheiro, maquininha de cartão, tudo é considerado faturamento, mesmo que tenha entrado na sua conta pessoa física, porque para o MEI considera-se tudo faturamento. Então, o que entrou na sua pessoa física, tanto que entrou na sua conta pessoa jurídica, se você tiver, são considerados faturamento e esse valor tem que estar dentro dos 81 mil, que é o limite anual do MEI, caso a sua empresa tenha sido aberta ali em janeiro ou em anos anteriores. Se foi aberta depois disso, tem que ser calculado um limite proporcional, já que no primeiro ano o seu limite não vai ser de 81 mil. Pronto, então esclarecido o que é faturamento, descobriu o valor ali, com esse valor em mãos, vamos supor que você tenha encontrado o valor de 60 mil reais. 60 mil, tá? Então vamos supor que você é um MEI prestador de serviços e você juntou todo o seu faturamento ali e deu 60 mil. Agora, o que você vai fazer? Você vai preencher a declaração anual do MEI. Já tem um vídeo aqui no canal ensinando também, passo a passo para você preencher, mas eu vou te explicar como que você vai fazer isso também. Aqui, você vai entrar no site oficial, que é esse aqui da declaração anual do Simples Nacional MEI. Vou deixar o link também na descrição. Aqui você vai colocar o CNPJ da sua empresa. Pronto, colocou o seu CNPJ, você vai vir aqui em ano calendário e vai selecionar o ano. Esse aqui já foi entregue, mas vai ser da mesma forma se você quiser corrigir alguma ou se você quiser entregar uma nova. A diferença é que aqui vai estar, esse botão vai estar verde, não vai estar escrito retificar, não lembro exatamente o que vai estar aqui, mas vai estar em verde aqui e vai falar que você não entregou, por exemplo, você pode entregar agora. Então vamos supor que você queira retificar ou entregar uma nova. Você vai selecionar o ano, que é referente ao ano de 2024, que tem o prazo para você entregar até 2025, até 31 de maio. 30 de maio, aliás. Aí aqui vai aparecer se é retificadora ou original. Se for a primeira vez que você estiver enviando, vai aparecer aqui original. Aqui você vai colocar o valor que foi de comércio e indústria, se você tem essa atividade, e se foi de serviço, se você também tem essa atividade. Então, se você tem as duas atividades, você tem que separar os dois faturamentos, o que foi de comércio e indústria e o que foi de serviços tem que colocar aqui separado. E aqui ele já vai somar sozinho o valor que você colocar. Então, vamos supor que seja aí 60 mil, como a gente falou. Prestador de serviço, 60 mil. Possuir empregado durante o período abrangido pela declaração? Sim ou não? Lembrando que aqui tem que ser um empregado registrado, que você fez o registro ali no e-social, enfim. Tem que ter tido registro desse funcionário no ano de 2024. Nesse caso, não teve. Continuar. Aqui é muito importante que você vai ver aqui você vai ver os valores pagos. Isso aqui, gente, só vai estar preenchido se você realmente pagou os impostos do MEI durante o ano. Se você não pagou essa coluna aqui de valor pago, ela não vai estar paga. E por que eu tô falando isso? Porque tem um campo na declaração de imposto de renda que a gente coloca esse campo também. Pronto, aí você vai em transmitir. Foi em transmitir, você baixa o recibo de entrega da declaração e pronto. Baixa aqui o recibo e a sua declaração vai aparecer exatamente assim. Então aqui tem a receita total de comércio e serviços, comércio e indústria, aliás. Aqui a receita de qualquer natureza, de prestação de serviços, por exemplo. E aqui os valores efetivamente pagos. Então pronto. Primeiro passo você já descobriu o faturamento total, você já apurou tudo que você recebeu em 2024. Depois você já veio que preencheu a declaração anual do MEI. Agora você vai descobrir, que é o terceiro passo, se você precisa declarar imposto de renda ou não.
Como que você vai fazer isso? Existe um cálculo que precisa ser feito. Então, a primeira coisa, você vai pegar o valor do faturamento. Quanto foi o seu faturamento apurado? Nesse caso aqui, a gente viu que foi 60 mil para um prestador de serviços. Aí, em cima desse valor, você vai encontrar a parcela isenta, o rendimento isento, ou seja, o rendimento que não tem a cobrança de imposto de renda. Como que você vai encontrar isso? Você vai pegar esse valor do faturamento e vai multiplicar por 32% se for um prestador de serviços, 16% se for um transporte de passageiros, ou 8% se a sua atividade é de transporte de cargas, comércio ou indústria, ou atividade de fabricação. Pronto. Então, como que vai ficar aqui no nosso exemplo? 60 mil vezes 32%. Quanto que vai dar isso aqui? 19.200. Então, do faturamento total, 19.200 é isento. E agora a gente vai encontrar o rendimento tributável. O que é o rendimento tributável? É o restante que vai incidir, que vai ter a cobrança do imposto de renda. Então, por exemplo, como você vai fazer? Você vai pegar o faturamento total, 60 mil, que a gente viu, e tirar a parcela isenta, que foi os 19.200 que a gente encontrou. Quanto que vai sobrar? 40.800. Se esse valor tributável que você encontrou for maior do que 33.888, que é o limite de obrigatoriedade, o limite que vai te obrigar a entregar a declaração de imposto de renda da pessoa física, você precisa entregar a declaração também na pessoa física. Então, no caso, esse MEI, ele tem a obrigação tanto de entregar a declaração do MEI, que todo mundo tem, mesmo o MEI que não tenha tido faturamento, tanto a obrigação da declaração de imposto de renda. Então, se esse valor tributável for maior do que 33.888, precisa declarar imposto de renda. Ou também, gente, se o MEI se aplicar, se aquela pessoa, né, não o MEI, ele se enquadrar em algum dos outros critérios também. Por exemplo, tem mais de 800 mil em bens, ou recebi rendimentos de aplicações ali superiores a 200 mil, ou vendi um imóvel e aproveitei de uma isenção, ou vendi uma casa e tive lucro, enfim, algumas situações da Bolsa de Valores também, se você fez vendas maiores do que 40 mil ou se teve lucro, tem que ver também se essa pessoa não se enquadra em nenhuma das outras situações, tá? Então, vamos supor que você fez a sua conta aí e esse valor de rendimento tributável ele deu menor do que 33.888. Por esse motivo, você não precisa declarar. Mas se por algum outro você precisar, a renda do MEI também vai ter que ser informada na sua declaração. Entendido? Pronto. Então já vimos que esse MEI ele é obrigado a declarar imposto de renda. Como que você vai fazer isso lá no programa do imposto de renda? Existem 3 campos que você vai ter que preencher aqui no programa. O primeiro campo, rendimentos tributáveis. O segundo campo, rendimentos isentos. E o terceiro, na ficha bens e direitos. Então, primeiro vamos preencher a ficha bens e direitos. Você vai vir aqui em bens e direitos ou você vai vir aqui embaixo em bens e direitos. Você vai em novo. Grupo, você vai colocar participações societárias, que é o grupo 3. Código, cotas ou quinhões de capital. Vai colocar o CNPJ do seu MEI aqui. E aqui você vai colocar essa descrição. 100% das cotas da empresa. O nome do seu MEI, tá? O nome do MEI. Aberto em data. Aqui você vai colocar o capital social. Essa informação você consegue lá no CCMEI. Você pesquisa CCMEI, entra com a sua conta Gov, consegue aquele documento que comprova que você é MEI e lá tem a data de abertura daquele MEI. Então vamos supor ali que foi né, em 1/4/2024, por exemplo. Aberto em 1/4/2024, por exemplo, e lá também no CCMEI consta o valor do capital social, que foi o valor que você colocou para a abertura dessa empresa. Então vamos supor que tenha sido R$1.000. Por que nesse caso eu não preenchi isso daqui? Porque o MEI foi aberto em 2024, então a situação em 31/12 era R$1.000, mas em 31/12/2023
ainda não existia. Se o seu MEI existia antes de 2024, você vai preencher também esse campo aqui. Ok. Agora a gente vai preencher os outros dois, que são os campos dos rendimentos. Primeiro vamos preencher o de rendimentos tributáveis. Então você vai vir aqui nesse campo, rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica, porque o MEI ele transferiu esses valores para a sua pessoa física. Então, novo, fonte pagadora, o CNPJ do seu MEI, o nome do MEI. Rendimentos recebidos de pessoa jurídica, qual que é o valor que você vai colocar aqui? Esse valor tributável que a gente encontrou, 40.800. Contribuição previdenciária oficial. Aqui é o campo que eu falei para vocês. Se você pagou todos os impostos do MEI no ano, você pode declarar isso daqui também. Então, por exemplo, esse MEI aqui, ele pagou. Então, aqui nessa coluna tá tudo o valor pago, então eu posso abater esses valores. Ele pagou certinho de janeiro até dezembro. Então, como que eu vou descobrir quanto que foi pago para o INSS? Ali a contribuição previdenciária. Dentro do valor, dentro do DAS, o MEI já contribui para o INSS. Você vai vir aqui nessa coluna e vai ver o valor do INSS. Era de R$ 70,60. Aqui, ó. Não é o valor total, viu, gente? Porque os outros valores são de ICMS e ISS, por exemplo, no caso desse MEI, que ele tem atividades tanto de comércio quanto de serviços. Mas esse valor aqui do INSS, então você vai pegar 70 e 60 e multiplicar pelo tanto de meses que foi efetivamente pago. Então, no caso, 12 meses. 847,20. Eu venho aqui e coloco esse valor, 847,20. Ok, imposto retido na fonte não tem, 13º não tem, imposto de renda sobre o 13º também não tem. Ok. Agora você vai preencher os rendimentos isentos. Então você vai vir aqui na ficha de rendimentos isentos não tributáveis, vai em novo, e aqui você vai selecionar o código 13. Rendimento de sócio ou titular de microempresa ou empresa de pequeno porte optante pelo Simples Nacional. Por quê? Porque o MEI, ele é Simples Nacional também, mas ele é o Simples Nacional MEI. Então, você vai selecionar esse campo, vai colocar aqui o CNPJ do MEI, aqui o nome do seu MEI e aqui o valor do rendimento isento, que foi o que a gente encontrou aqui primeiro, 19.200. Você vai ver que esse valor, ele não vai mexer no imposto a pagar, que é esse campo aqui. Por quê? Porque ele é isento de imposto de renda. Pronto, fez isso, agora você vai escolher qual opção você vai querer selecionar. Claro que você vai sempre selecionar a opção que é mais vantajosa para você. Então, por exemplo, se a gente for por deduções legais, o imposto a pagar é 1.426. Se for pelo simplificado, 425. Então, pode selecionar sem medo o desconto simplificado e entregar a sua declaração. Esse valor você pode dividir em até 8 vezes, desde que a parcela mínima seja de R$ 50. Então, se for isso, ele vai deixar você dividir em até 8 vezes. Agora que você já entendeu como fazer isso diretamente no programa, tem uma dúvida que também é muito comum. E essa dúvida é: eu posso abater despesas do meu MEI? Então aqui você viu que a gente não abateu despesa nenhuma, a gente pegou o total do seu faturamento, tanto que você recebeu, aplicou esses percentuais e encontrou rendimento isento e rendimento tributável e jogou tudo lá na sua declaração. Aí você pode me perguntar: tá, Ana, mas o meu MEI, ele é um comércio, nem tudo foi para mim, nem todo esse valor foi para mim. É justamente por isso que a gente aplica esse percentual, porque o governo entende que para um comércio, por exemplo, só 8% disso é isento, é lucro. O restante é tributável, foi tudo para pessoa física, foi tudo destinado para pessoa física. Então, 8% é isento e 92% de um comércio, por exemplo, é tributável. E aí iria tudo para sua pessoa física. E aí um comércio, ele tem o quê? O custo das mercadorias, tem as despesas ali, um prestador de serviços tem menos, mas um comércio tem mais, por exemplo. Eu posso abater essas despesas? Isso aí, gente, eu vejo muita gente fazendo e é muito errado. Por quê? Quando a gente considera a legislação, ela é muito clara e ela não permite o abatimento das despesas. Eu vou mostrar aqui para vocês aonde está isso. Todo ano, a Receita Federal, ela divulga um documento que chama Perguntão. É um livro, como se fosse uma apostila com as principais dúvidas das pessoas sobre imposto de renda. Esse documento aqui é o de 2024. O desse ano ainda não saiu até o momento que eu tô gravando esse vídeo. Então, olha só a pergunta número 183. Como são tributados os rendimentos de titular de microempresa optante pelo regime especial unificado, que é o Simples Nacional, na condição de MEI? E aí ele explica aqui. Considera-se isento do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de imposto de renda
O MEI, a pessoa optante pelo MEI na condição do MEI, tá? A isenção fica limitada ao valor resultante da aplicação sobre a receita bruta mensal, no caso de antecipação da fonte, ou da receita bruta total anual, dos percentuais de presunção da base de cálculo do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas. Quais são esses percentuais? Então, o que ele falou? Traduzindo isso, ele falou o seguinte: você vai pegar a receita bruta e vai aplicar o percentual de acordo com a atividade. Esse percentual ele está descrito nessa legislação aqui das pessoas jurídicas. Isso é o que o MEI tem de isento. Pronto. Em nenhum momento ele fala de abater despesas. O limite acima não se aplica na hipótese de o MEI manter escrituração contábil. Então, o MEI que tem contabilidade, ele pode sim transferir todo o lucro para a pessoa física sem a cobrança de imposto de renda. Então, quem tem contabilidade não precisa aplicar esses percentuais, porque tudo é isento, a gente pode destinar tudo. Mas se você não teve contabilidade, essa é a forma que você faz, dessa forma que eu expliquei para você. Você pega a receita bruta, aplica os percentuais de acordo com a sua atividade, vai encontrar o que é isento, vai encontrar o que é tributável e joga na declaração. A legislação não fala, não há o que se falar sobre abatimento de despesas. Então esses eram os entendimentos que você precisava saber, cumprindo 4 passos para descobrir se você precisa declarar imposto de renda e efetivamente declarando, e também esclarecendo essa questão das despesas que eu vejo muita gente confundindo. Ainda tem dúvidas sobre esse tema? Comenta aqui o que você acha. Se precisar de ajuda para manter a sua declaração sem problemas com a Receita Federal, é só clicar aqui no link, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.